nossos vídeos estudando CC. E nesse projeto de vídeo, vamos à resolução dessas 5 questões. O ideal é que os senhores dêem uma paradinha no carrego do seu vídeo e tentem executá-las. Vamos à primeira. Resolver a equação 2 elevado a x igual a 5, onde são dados que o log de 2 equivale a 30 centésimos. Então, senhores, nós temos aqui um exponencial do tipo mais simples, que nós verificamos que nós não temos condições de igualar suas bases, porque a base 2 é irredutível, assim como a 5, ou seja, nenhuma das duas dá para a gente fatorar. Então, senhores, nesse tipo de equação logarítmica, exponencial, nós usamos propriedade de logaritmo. Vejamos aqui essa nossa primeira. Temos que 2 elevado a x igual a 5. Então, senhores, para chegarmos a resolver essa equação, ou seja, determinar o valor de x, vamos usar logaritmo em ambos os membros da equação, usando o logaritmo na base 10. Então, ficamos com o logaritmo de 2 elevado a x na base 10, igual ao logaritmo de 5 na base 10. Senhores, vamos a seguir aplicar uma das propriedades de logaritmos. Logaritmo da potência. O logaritmo da potência de um número é o produto do expoente dessa potência pelo logaritmo do número dado. Ou seja, se temos, por exemplo, o logaritmo de a elevado a n na base a, com as devidas condições de existência, o a minúsculo e o maiúsculo, nós podemos trazer o expoente em produto a anteceder o símbolo do logaritmo. Ou seja, aqui ficamos a depender de n vezes o logaritmo de a maiúsculo na base a. Senhores, é o que vamos fazer em ambos, no caso à esquerda. No caso x, ou seja, vamos trazer o x e antecipar o log em produto. Então, senhores, ficamos com x vezes o logaritmo do 2 igual ao logaritmo de 5. Respectivamente, os logaritmos na base 10. Bom, para chegarmos a isolar o x, agora está bem prático, senhores. É só a gente tomar essa equação e dividi-la, por exemplo, pelo logaritmo de 2. Então, ao fazermos a divisão dessa equação pelo logaritmo de 2, ficamos com x igual ao logaritmo de 5 na base 10 sobre o logaritmo de 2 na base 10. Bom, gente, chegou então a hora de quê? Da gente usar o dado do problema. Mas antes disso, nós temos esse log de 5 a atrapalhar. Ora, uma jogada para 5 quando estamos trabalhando com o logaritmo na base 10. Podemos trabalhar com 5 a valer 10 sobre 2. Então, senhores, vamos usar isso no numerador. No lugar do 5, repetimos, é 10 dividido por 2. Continua sob o log de 2. Ora, gente, neste numerador, temos o logaritmo de 10 sobre 2, ou seja, um logaritmo de um quociente. Podemos transformá-lo em um logaritmo de diferença, ou seja, log de A sobre B na base A, podemos usar o logaritmo do numerador na base A, menos o logaritmo do denominador na mesma base. Considerem o A, o B, com as devidas condições. Senhores, é o que vamos usar aqui. Então, ficamos com o logaritmo de 10, menos o log de 2, conservamos o log de 2. Aí, senhores, precisamos lembrar que é um logaritmo de 10 na base 10. Um logaritmo em que a base é igual ao logaritmando, ou o número do logaritmo, equivale a 1. Então, senhores, aqui vamos ficar com 1, menos o log de 2, que foi fornecido, é um dado, 0,30 sobre 0,30. E aí, gente, operando o numerador, 1 menos o 30, o 0,30 é o 0,70 dividido por 30, 0,30. Multiplicando essa fração por 10, por exemplo, ficamos a depender de 7 por 3, e aí chegamos, senhores, a uma aproximação de 2,33. Esse é, então, o conjunto de solução da nossa equação. Gente, é, então, a maneira de você resolver esse tipo de logaritmo, de equação exponencial. Um reforço. Resolver a equação e elevado a x igual a 16, onde o log de 2 é o 0,30 e o log de e é o 0,43. Senhores, vamos aqui em busca do nosso x, que é a resolução da equação. Para isso, vamos aplicar a mesma passagem que usamos há pouco. Ficamos com e elevado a x igual o 16 fatorado, trazendo logo, é o 2 à quarta. Não temos condições de igualar as bases.
Então, senhores, vamos usar logaritmo em ambos os membros, usando novamente o log de 10, conforme o dado do problema. Bom, aplicando a propriedade que vimos há pouco, a propriedade do expoente, vamos aplicar essa propriedade em ambos os membros da equação. Vamos trazer o x antecipar o log de E e o 4 antecipar o log de 2. Bom, gente, aqui temos. Ficamos, então, no ponto de isolar x. Para isso, vamos tomar essa equação, essa igualdade, e dividi-la pelo log de E. Senhores, dividindo a equação pelo log de E, podemos, então, isolar x. Ficamos, então, com x igual 4 log de 2, nosso numerador, pelo log de E. Bem, gente, chegou, então, a hora da gente usar os dados do problema. Ou seja, usando os dados, ficamos com 4 vezes o log de 2, que é o 0,30, sobre o log de E, que é o 0,43. Senhores, 4 vezes o 0,30 é o 1,2, ou 1,20, sobre o 43. Senhores, multiplicando isso aqui por 100 e fazendo a sua divisãozinha, no caso, ficamos a depender da divisão de 120 por 43, chegamos a 2 inteiros e 49 centésimos. Então, senhores, é o conjunto de solução dessa equação. Novamente, senhores, aqui uma que precisamos usar, além das propriedades do logaritmo, precisamos usar um artifício na resolução dessa equação exponencial. 3 a 2x menos 7 vezes 3ax mais 12 igual a 0. Vamos operar com log de x de 3 igual a 0,30 e o log de 3 igual a 0,48. Senhores, vamos então usar a propriedade e partindo para cima do artifício, né? O artifício vai ser quem, ó, onde há 3 elevado a x na equação, vamos usar y. Então, nós temos aqui um y ao quadrado, menos o 7y, mais 12 igual a 0, é a nossa equação dependência artifício. Vamos usar, senhores, na resolução dessa equação segundo grau, processo soma-produto. A soma é o B com sinal trocado, no caso 7, produto é o próprio C. Então, senhores, dois números que a soma é 7 e o produto é o 12, é no nosso caso as raízes da nossa equação que vem nos fornecer o 3 e o 4. Conferindo, soma 3 mais 4, 7, produto 3 vezes 4, 12. Beleza. Bom, gente, determinamos o artifício, vamos ter que determinar o x. Para isso, vamos retornar ao artifício e usar, respectivamente, o x por 3 e o x por 4. Começando por 3, ficamos com o artifício a depender de 3 elevado a x igual a 3. Aqui, beleza, né? Equação exponencial tipo mais simples. E 3 podemos trabalhar com 3 elevado a 1. Igualada as bases, podemos cancelar. E aqui, senhores, ficamos com o nosso primeiro x, o primeiro valor de x dessa equação, que é o 1. Bom, gente, vamos em busca do outro. Vamos tomar o nosso artifício, que é o 3ax, igual a 4 no caso. Senhores, fatorando o 4, ficamos com 2 ao quadrado. Não há condições de igualarmos a base 3 e a base 2. Então, vamos usar o que? Em 3 elevado a x igual a 2 ao quadrado. Senhores, logaritmo em ambos os lados. Então, ficamos com log de 3 elevado a x igual ao log de 2 ao quadrado. Novamente, senhores, já estamos doutores nisso. Vamos trazer x, antecipar o log inicial, log de 3, e o 2 antecipar o log de 2. Então, ficamos assim. Isolar x, vamos dividir o logaritmo, a equação, pelo logaritmo de 3. Então, senhores, dividindo essa equação pelo log de 3, isolamos x, né? O 3 vem lá dividir, ficamos com 2 log de 2 igual ao log de 3, sobre o log de 3. E aí, gente, vamos usar os dados do problema. O log de 2 é o 0,30, ficamos com 2,030 sobre 48. 2 vezes o 0,30 é o 0,60 sobre 48. Senhores, fazendo essa divisão, chegamos então ao valor de x igual a 1,25. Então, nós temos como conjunto de solução o 1 e o 1,25. Então, gente, aí uma maneira de você resolver esse estilo de equação. Gente, vamos a um problema da OSEC São Paulo. Sobre certas condições, o número de bactérias B de uma cultura, em função do T medido em horas, é dado por B
BT, função BT, igual a 2 elevado a t sobre 2. A função BT é igual a 2 elevado a t sobre 2. Isso significa que 5 dias após a hora zero, o número de bactérias é... Meus senhores, ele está interessado que você determine o número de bactérias nesse processo, né? No caso, 5 dias após o dia zero. Então, senhores, nós temos aqui que tomar o cuidado seguinte, que nosso T está medido em horas. E temos aqui o tempo em 5 dias. Então, vou fazer aqui uma pequena transformaçãozinha. Calcular o valor de T em horas, né? Já que a nossa função está ou é aplicado esse T valendo horas, não tem problema. Para calcularmos o equivalente de 5 dias em horas, é só você tomar 5 e multiplicar pelo equivalente a horas em um dia, que são 24 horas. Então, ficamos com 5 dias valendo 124 horas, que é justamente o nosso processo. Bem, gente, então, vamos ao problema final. Calcular o número de bactérias B após 5 dias, ou então, em outras palavras, 120. O que é que você vai fazer? Nós vamos tomar a função dada, e onde há o T, senhores, vamos usar o tempo em dias, em horas, que é 120. Então, se temos que BT é igual a 2 elevado a t sobre 12, usando B, 120, é igual a 2 elevado a 120 sobre 12. Ó, senhor, dá para dividir 120 por 12, né? Fica, então, 2 elevado a décima. E 2 elevado a décima é o nosso 1024. Então, senhores, podemos responder que a opção do problema é a opção B. Ou seja, após 5 dias aí, no caso, nós temos 1.120 bactérias. Bom, gente, vamos a uma da FATEC São Paulo. Supondo que a população de uma certa cidade seja estimada para daqui a X anos, por f de x igual a 20 menos 1/1000, 1 sobre 2 elevado a x vezes 1.000. É a função que fornece a população. Estima-se que durante o terceiro ano, essa população é. Então, senhores, nós temos que chegar ao problema, o que vai acontecer durante o terceiro ano. Então, cuidado com esse tipo de problema, né? Os habitantes do terceiro ano é o que interessa. Ora, nós temos aqui, vamos supor, uma indicação de tempos, né? De 0 a 3 anos, e nós vamos aqui ter que determinar o que acontece com essa população, os habitantes, o crescimento ou decréscimo, conforme as opções, apenas durante o terceiro ano. Nós temos de 0 a 1 primeiro ano, 1 a 2 segundo ano e de 2 a 3 o terceiro ano. A nossa meta é apenas relativa ao terceiro ano. Em outras palavras, de 2 a 3. Senhores, vamos fazer como? Vamos fazer o cálculo dos habitantes daqui a 3 anos, pela aplicação da nossa função. Ou seja, de 0 a 3 nós vamos calcular. Então, gente, vamos usar o f de 3 na função, né? Ficamos com 20 menos 1 sobre 2 elevado a 3, que é o nosso valor de x agora, vezes 1.000. Senhores, isso aqui ficamos com 20 menos 1/8 vezes 1.000. Senhores, fazendo o mínimo aqui no parênteses, né? Ficamos com 8 vezes 20 dá 160, menos 1 é o 159/8 vezes 1.000. E, senhores, fazendo essa conta, nós chegamos a 19.875, o que acontece em termos do aumento da população, né? De 0 a 3 anos. Vamos agora em busca de quem? Para o cálculo de 2 a 3, vamos calcular o que acontece de 0 a 2, ou seja, o cálculo dos habitantes daqui a 2 anos. Senhores, novamente vamos usar a lei da função e onde há x vamos usar 2. Então, ficamos com f de 2 igual ao 20 menos 1 sobre o 2 ao quadrado vezes 1.000. Senhores, aqui vamos ficar com 1 quarto, né? 20 menos 1 quarto vezes 1.000. Fazendo o mínimo, ou operando o parênteses, 4 vezes o 20 é 80, 80 menos 1, 79 quartos vezes 1.000. E, senhores, fazendo essa conta, você chega a 19.750, é o que houve o quê? De 0 a 2 anos. Então, senhores, como ele quer apenas de 2 a 3, em outras palavras, no terceiro ano, nós fazemos o que para chegar lá?
No caso, podemos ver que houve um acréscimo, né? Já que no terceiro ano, o de 0 a 3, temos 19.875 e de 0 a 2 nós temos 19.750. Então, para chegarmos ao que houve em termos de 2 a 3, fazemos a diferença entre eles dois. E no caso, é um acréscimo ou aumento, já que o f de 3 é bem maior do que o f de 2. Fazendo a diferençazinha, nós chegamos então, senhores, a 125 habitantes, o acréscimo. Então, a opção correta do problema é a opção B, aumentará em 125 habitantes. Bem, senhores, deixamos mais essas 4 questões aqui para vocês, inclusive para vocês fazerem o velho gabarito, questões adaptadas e tiradas de nossos vestibulares. Mas, gente, valeu, um abraço, bons estudos e até a próxima.